Será que a Bíblia é contra ou a favor do aborto? Muitos cristãos são contra e alguns são a favor. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre este assunto? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. A Bíblia apresenta uma visão profundamente reverente da vida humana, enfatizando seu valor e propósito desde os estágios mais iniciais. Um dos textos mais frequentemente citados nesse contexto é o Salmo 139, 13 e 16, onde o salmista reflete sobre a obra de Deus na criação da vida dentro do ventre materno. Ele afirma: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Salmo 139, 13, 14. Essa passagem sugere que Deus está intimamente envolvido no desenvolvimento de cada ser humano antes mesmo do nascimento. As palavras tecido e formado destacam a ideia de que a vida no ventre não é um mero acaso biológico, mas uma obra intencional do Criador. Outro exemplo significativo está em Jeremias 1:5, onde Deus diz ao profeta Jeremias: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa declaração reforça a crença de que Deus não apenas cria a vida, mas também tem um propósito único para cada pessoa desde a concepção. Essa visão aponta para a sacralidade da vida, mostrando que ela é valorizada por Deus desde o início, independente do estágio de desenvolvimento. Além disso, essas passagens são frequentemente usadas em debates éticos sobre o aborto para argumentar que a vida humana tem um valor intrínseco, independentemente das circunstâncias ou do estágio de desenvolvimento fetal. Para os cristãos que defendem essa interpretação, proteger a vida no útero é um reflexo de sua fé e obediência aos princípios bíblicos. Em resumo, a visão bíblica da vida no ventre destaca sua sacralidade, propósito e a conexão direta com o Criador, afirmando que cada pessoa é uma obra-prima divina, cuidadosamente formada e conhecida por Deus desde o início de sua existência. A Bíblia inclui princípios claros sobre o valor da vida humana, com destaque para o mandamento dado por Deus em Êxodo 20, 13. Não matarás. Esse mandamento, parte dos 10 mandamentos, estabelece a proibição de tirar a vida de outro ser humano, apontando para a santidade e a inviolabilidade da vida. Dentro do contexto bíblico, a vida é vista como um dom sagrado de Deus e, portanto, somente Ele tem autoridade para decidir sobre o começo e o fim dela. Embora o aborto não seja mencionado explicitamente na Bíblia, muitos cristãos interpretam esse mandamento como aplicável ao ato de interromper uma gravidez. A base para essa interpretação é a crença de que a vida começa na concepção e, consequentemente, que o feto é uma pessoa plenamente humana desde o início de sua existência. Por essa lógica, o aborto seria considerado uma violação direta do 6º mandamento. Além disso, o respeito à vida humana é enfatizado em outras partes da Bíblia, como Gênesis 9:6, onde se lê: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse versículo reforça a ideia de que a vida humana tem um valor único, porque reflete a imagem divina. Assim, tirar uma vida seria uma ofensa contra o próprio Deus. No Novo Testamento, Jesus também reforça a importância de valorizar a vida e de viver de acordo com os mandamentos de Deus, incluindo o de não matar. Embora ele não aborde diretamente a questão do aborto, sua ênfase no amor, na compaixão e no cuidado com os mais vulneráveis é frequentemente vista como um chamado para proteger a vida em todas as suas formas. Em debates teológicos, esse princípio é usado para argumentar que, mesmo em situações difíceis ou complexas,
como uma gravidez indesejada, a solução deve sempre priorizar a preservação da vida. Para muitos cristãos, isso significa buscar alternativas ao aborto, como suporte social, emocional e financeiro para as mães e suas famílias. Portanto, o mandamento de não matarás não apenas proíbe atos violentos, mas também sustenta uma visão abrangente de respeito pela vida, incluindo a vida no ventre. Ele serve como um pilar ético para muitos que defendem a proteção da vida, desde a concepção até a morte natural. A Bíblia enfatiza a responsabilidade moral de proteger e preservar a vida, especialmente a daqueles que estão vulneráveis ou incapazes de se defender. Essa ideia está refletida em passagens como Provérbios 24, 11 e 12, que adverte: resgate os que estão sendo levados para a morte, retenha os que são arrastados para a matança. Se você disser, não sabíamos o que estava acontecendo, aquele que sonda os corações o sabe, aquele que guarda a sua vida o sabe. Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa instrução apela à consciência do indivíduo para intervir em favor da vida, mesmo em circunstâncias difíceis. Aplicada ao debate sobre o aborto, essa passagem é frequentemente usada para justificar a necessidade de proteger a vida no ventre, uma vez que o feto é considerado por muitos cristãos como a forma mais vulnerável de vida humana. Outro texto relevante é Êxodo 21, 22, 25, que aborda uma situação específica de conflito envolvendo uma mulher grávida. O texto diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, resultando em parto prematuro, mas sem nenhum outro dano sério, o responsável será multado em valor que o marido da mulher exigir e o tribunal aprovar. Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Embora as interpretações dessa passagem variem entre os estudiosos, ela é comumente citada para mostrar que a vida do nascituro e da mãe era considerada digna de proteção e respeito na legislação mosaica. A gravidade da punição é proporcional ao dano causado, refletindo a seriedade com que Deus trata a questão da vida humana. Além disso, há uma perspectiva mais ampla de que a responsabilidade de proteger a vida não se limita à proibição de causar danos, mas também inclui o esforço ativo de criar condições que permitam que a vida floresça. Isso envolve apoiar as mães em situações de vulnerabilidade, fornecer assistência prática e emocional, e criar um ambiente onde tanto a mãe quanto o bebê sejam valorizados e protegidos. Assim, a Bíblia apresenta uma visão de proteção da vida que vai além da mera proibição de danos, chamando os fiéis a serem agentes ativos de cuidado e preservação. No contexto do aborto, isso significa não apenas defender a vida do feto, mas também prover suporte às mulheres grávidas, ajudando-as a superar os desafios que possam enfrentar. A Bíblia destaca a misericórdia e o perdão de Deus como aspectos centrais de sua natureza, oferecendo esperança e redenção a todos os que se arrependem, independentemente de seus erros ou escolhas passadas. Esse tema é particularmente relevante em discussões sobre aborto, pois muitas pessoas que enfrentaram essa situação carregam sentimentos de culpa, vergonha ou arrependimento. Um exemplo claro da misericórdia de Deus pode ser encontrado no relato de João 8, 1-11, onde Jesus intercede em favor de uma mulher pega em adultério. Quando os acusadores trazem a mulher diante de Jesus, esperando que ele a condene, ele responde: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. João 8, 7. Quando ninguém a condena, Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, 11. Esse episódio ilustra o equilíbrio entre a graça de Deus e o chamado ao arrependimento.
Jesus não ignora o pecado, mas oferece perdão e uma nova oportunidade de vida. Da mesma forma, a Bíblia ensina que não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, desde que haja um coração arrependido e disposto a mudar. O Salmo 103, 8-12 reforça essa mensagem. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Essa perspectiva é frequentemente usada para encorajar pessoas que passaram por um aborto a buscar a graça e o perdão de Deus, lembrando que Ele é um Deus de amor, que não rejeita aqueles que se aproximam dele com humildade. Além disso, a misericórdia divina também se reflete na responsabilidade da Igreja de estender compaixão e apoio às pessoas que enfrentam crises relacionadas ao aborto. Em vez de julgar, a comunidade cristã é chamada a demonstrar o amor de Cristo, oferecendo um espaço seguro para cura, restauração e novas oportunidades. Portanto, a Bíblia ensina que, embora a vida seja sagrada e deva ser protegida, a misericórdia de Deus está disponível para todos, incluindo aqueles que enfrentaram ou participaram de decisões difíceis. Este é um convite para confiar na graça divina e experimentar o poder transformador do perdão e do amor de Deus. A Bíblia apresenta a vida como um presente sagrado de Deus, dado com propósito e significado. Desde o início da criação, a narrativa bíblica destaca que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, conferindo à vida humana um valor único e inalienável. Em Gênesis 1:27 está escrito: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa declaração estabelece a base para a dignidade da vida humana, apontando para o fato de que cada pessoa reflete aspectos do caráter e da natureza de Deus. Isso inclui, na visão cristã, a vida que ainda está no ventre materno, pois ela também carrega essa imagem divina desde o momento da concepção. Outro texto relevante é Jó 33:4, que diz: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa passagem reflete a crença de que a vida não é apenas um processo biológico, mas uma obra do próprio Deus. O envolvimento direto de Deus na criação da vida dá a ela um valor sagrado, e por isso ela deve ser protegida e respeitada em todas as suas fases. Além disso, a Bíblia ensina que a vida não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade. Os seres humanos são chamados a cuidar e preservar a vida em todas as suas formas, como uma expressão de obediência a Deus e gratidão pelo dom que receberam. Isso está implícito em textos como Deuteronômio 30:19, onde Deus declara: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Essa instrução não apenas reafirma o valor da vida, mas também desafia os fiéis a tomarem decisões que honrem esse presente divino. No contexto do aborto, esse princípio é frequentemente interpretado como um chamado para valorizar e proteger a vida no útero, mesmo em circunstâncias difíceis ou desafiadoras. Por fim, o conceito de que a vida é um dom implica também que ela deve ser vivida com propósito. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso sugere que a vida não é apenas um evento biológico, mas uma oportunidade de viver em conexão com Deus e cumprir seu plano para cada pessoa.
Em resumo, a Bíblia apresenta a vida como um presente precioso dado por Deus com um propósito eterno. Esse entendimento inspira muitos cristãos a proteger e valorizar a vida, desde a concepção até o fim natural, como uma expressão de respeito pelo Criador e pelo significado único de cada ser humano.